Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista especial com João Carlos Bona Garcia, exilado da ditadura militar brasileira, que esteve no Chile na ocasião do golpe de Augusto Pinochet. Um perfil com o professor do Departamento de Música da UFSM, Oscar Daniel Morales. Informações sobre as manifestações dos professores do estado do Rio Grande do Sul, que estão em greve há 3 semanas. Além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. O De Docente Entrevista de hoje é especial com João Carlos Bona Garcia, gaúcho de Passo Fundo, militante desde a sua juventude. Durante a ditadura militar brasileira, exilou-se no Chile até o golpe de Augusto Pinochet em 1973. Confira agora a entrevista com Bona Garcia. Em 11 de setembro de 1973, 40 anos atrás, era interrompida uma das mais importantes experiências da história, o governo socialista de Salvador Allende, no Chile. Na data, um golpe militar, comandado pelo general Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, derrubava o governo da Unidade Popular, eleito democraticamente em 1970. A Unidade Popular consistia em uma coalizão de diversos grupos e partidos de esquerda e trazia, entre suas principais bandeiras, reformas de base e direitos para os trabalhadores, plataforma que não agradava às classes dominantes. Em 11 de setembro, com o Palácio de la Moneda cercado e bombardeado, Allende comete suicídio. Após essa data, o Chile mergulharia em uma das mais sanguinárias ditaduras militares do mundo. Estima-se que o regime comandado por Pinochet tenha matado 50 mil pessoas. Na ocasião do golpe militar no Chile, considerável era o número de brasileiros que lá estavam exilados da ditadura civil-militar brasileira e haviam sido acolhidos pelo governo de Allende. Entre eles estava João Carlos Bona Garcia, militante armado que havia sido preso e torturado pelos militares brasileiros. Bona Garcia foi um dos 70 presos políticos da ditadura libertados no sequestro do embaixador suíço em 1971 e nos conta agora, em entrevista especial para o programa De Docente, um pouco da sua história e do que acompanhou no Chile em 1973. Foi um fato interessante, foi a primeira vez que eu andei de avião, né? Então, era Varig ainda. Nós saímos algemados, eu fui algemado com o Gustavo Schiller, né, o bicho. E na saída, cada 2 presos ia uma pessoa da polícia. E eles diziam, olha, se nós pegar o embaixador, vocês voltem, todo mundo morre, né? Nós ficamos também, um pouco antes de sair, ficamos 3 dias no Galeão, com ameaças também que iam nos matar, enfim. Na chegada do Chile foi muito significativo, foi algo fantástico. Inclusive o representante do governo chileno foi o poeta Tiago de Mello, né, que estava lá exilado. E nos deu uma bandeira brasileira, uma bandeira chilena, né? E o Chile foi algo assim extraordinário. Por que extraordinário? Porque você voltou a viver e porque você estava vivendo num país fantástico, né? Eu sou fã número 1 do Chile, né? Eu acho que o Chile, o povo chileno é um povo extraordinário. E naquele período estava muito em ebulição, né, o debate político, a discussão política, entre teses políticas, ou seja, de você ser possível você mudar a estrutura política do país através da via democrática, através de eleições, através da própria Constituição, né? E o Allende era uma figura carismática, fantástica, né? Eu conversei com o Allende,
estive com ele, trabalhei no governo do Allende e digo mais, eu aprendi a fazer política no Chile, né? Porque eles conheciam muito, inclusive da nossa história política. Lembro que uma vez eles foram lá, pessoas do Partido Comunista Chileno e do Partido Socialista, discutir com a gente, né, sobre a coluna Prestes. Poxa, os chilenos sabiam muito mais do que nós, porque nós éramos peritos na longa marcha do mal, né, e pouco conhecíamos da nossa história. E eles sabiam tudo, né, e era um povo altamente politizado. Cada manifestação que eles faziam era milhares de pessoas, né, e o engajamento político, tu respirava a política lá dentro. E depois foi se acirrando o debate, ou seja, é possível ou não é possível? Né? Vai vir um golpe ou não vai vir um golpe? E os chilenos eram muito agarrados na idiosincrasia deles, né? Na tradição deles, entendeu? Que era possível mudar o país daquela forma. Só que os Estados Unidos, que já tinha uma influência muito forte no golpe de 64 aqui no Brasil, no Chile foi um marco, entendeu? Para eles que era impossível eles admitir a hipótese ou a ideia de ter uma segunda Cuba na América. Isso aí não existia, não passava na cabeça deles. Portanto, eles iriam, né, botar dinheiro lá dentro, eles iam fazer de tudo, né, inclusive pelas últimas informações, até o embaixador brasileiro ajudou muito, né, os golpistas a darem o golpe, né, e eles não iam permitir que o Allende conseguisse, entendeu, continuar na sua obra. E aí eles começaram a parar o país, né, e como a topografia, vamos dizer, a geografia do Chile, né, é uma linguiça, né, uma régua, muito dependente do transporte, né, rodoviário, né, e ferroviário. O que eles fizeram? Através do sindicato dos caminhões, eles pararam o país. E o que eles começaram a fazer? Começaram a tirar aquilo que irritava as pessoas. Por exemplo, naquele período, no início dos anos 70, as pessoas tinham o hábito de fumar muito, o homem fumava muito, né? Todo mundo fumava naquela época. Aí eles simplesmente tiraram o cigarro do mercado. Aí tu imagina aqueles fumantes inveterados, né? Ficavam 10 horas na fila para conseguir comprar uma carteira de cigarro, né? E depois eles foram tirando, por exemplo, tiraram o bico da criança, chupeta. As crianças não tinham chupeta, aí começavam a berrar, entendeu? Tiraram o leite das crianças, né? Tiraram o óleo para você cozinhar. Então o Chile virou intermináveis filas. Só que, por outro lado, quando havia manifestações da Unidade Popular em favor do Allende e eleições, que havia muitas eleições naquele período, né, a Unidade Popular ganhava mais apoio. Aí dizem, mas não é possível, com toda a carestia, com falta, as pessoas terem que ficarem horas na fila, né? Ainda aumenta. Aí que eles começaram, não tem jeito, a direita pensou o seguinte, dessa forma não vamos conseguir nunca, então tem que partir para o golpe mesmo. E aí foram tentando, primeiro golpe, segundo, terceiro. No terceiro o próprio Pinochet derrubou os golpistas, e o Allende, que era uma pessoa fantástica, extraordinária, mas extremamente legalista, né? Ele, inclusive eu estava junto, né, quando uma massa enorme foi até o palácio, poucos dias antes do golpe, né, e eu estava lá na frente, entendeu? Aí chegou Allende na sacada e todo mundo, chamava ele Tito, né? Todo mundo queria que ele, pedindo para ele dar um golpe, né?
Aí fechar o Congresso, né? Recompor as Forças Armadas. E o Allende foi até o balcão e disse não. Eu lembro até hoje, eu escuto a palavra, ele disse não, né? Eu só saio daqui morto, mas vou defender a Constituição. Eu não dou golpe. Eu fui eleito e foi violento, porque eu lembro, saía de casa, tinha gente morta, entendeu, na rua e tal. Então foi... Mas nós tínhamos a esperança que houvesse um levante no Sul, né, com, assim, generais, entendeu, leais à Constituição, leais ao Allende, mas aí foram matando, prendendo seletivamente, né, e foi esmorecendo. Para os brasileiros foi ficando difícil, porque toda hora saía nas rádios, né, que o chileno ele era obrigado, né, se não era crime, né, se ele não denunciasse, né, os estrangeiros e os brasileiros, principalmente os que saíram, que chegaram com o sequestro dos 70. Então eles estavam nos buscando também por todo lado. Os nossos vizinhos aguentaram um tempo, né, mas depois foi ficando difícil. Aí eu consegui que a Célia e o meu filho pequenininho, né, consegui tirá-los do Chile, com a ajuda, né, daqui, de um padre daqui. E eu fiquei sozinho, e aí também houve um tiroteio muito grande, em roda perto da minha casa. Aí eu saí e eu não tinha onde ir, porque todo o pessoal que eu buscava já não encontrava mais ninguém. Ou estavam presos, ou tinham entrado em embaixadas e tal. Até tem um fato muito importante que vai ocorrer, inclusive aqui em Porto Alegre, é uma homenagem ao ex-embaixador, né, sueco ou dinamarquês, não me lembro bem, que ajudou muito, acho que é dinamarquês, que ajudou muita gente a entrar nas embaixadas. Ele botava dentro do carro e saía. Até que depois ele se complicou lá, e aí teve que depois sair do Chile, né? Ele faleceu agora há poucos dias, né? Tem o nome dele, aí vamos prestar uma homenagem para ele, né? E quando eu saí também, não tinha onde ir, aí eu bati na casa de um brasileiro, que conhecia, que inclusive faz parte do filme, que está no filme, que era o Sanz, que era um cinegrafista, né, ligado a cinema, que estava no Chile, era irmão do Luiz, né, era Sérgio Sanz. E quando eu bati na casa dele, ele veio, ele enlouqueceu, né? Bom, o que está fazendo aí? Tu é maluco? O exército esteve aqui em casa ontem para ver se tinha algum, né, brasileiro dos 70 aqui e tal. E eu digo, eu não tenho onde ir, né? E lá tinha um horário de queda, toque de queda, que era um horário que você só podia transitar na rua dentro daquele horário. E aí foi ficando tarde, aí nós saímos, ele foi atrás desse embaixador para ver se conseguiu. O embaixador também já tinha tido problemas, né, com o governo militar. E aí eu fui para um refúgio da ONU, mas lá, como o exército estava me procurando, eles não garantiram proteção. E até que, uns 10 minutos antes de terminar o toque de recolher, o Jean-Marc Van der Weyden, que foi presidente da UNE, né, passou lá e disse, olha, portão da Embaixada da Argentina vai abrir, o embaixador daqui 5 minutos está saindo, era próximo, você quer arriscar? Digo, bom, é tudo ou nada, ou seja, se não conseguir entrar, eu vou preso, até por causa do toque de recolher. Mas vamos lá, vamos enfrentar. Aí ele me largou, faltava poucos minutos, né, para se fechar tudo, e eu vinha caminhando, ficando perto da Praça da Itália, tem a Embaixada da Argentina. Eu vi os portões abertos, mas tinha militares em toda a quadra, na calçada, com barricadas, e 2 na porta.
mas o portão estava aberto para o carro do embaixador sair. E quando eu vi, eu dei uma arrancada, eu já não sentia mais as pernas, não sentia mais nada, né? Estava flutuando. Aí eu corri e consegui derrubar os dois que estavam na porta, né? E entrei na embaixada. Que foi, né, um alívio, porque se não entrasse, ou me matavam, né, se pegavam, ou ia acabar no estádio, né, ou morto, sei lá. O cenário era péssimo, porque, por um lado, os trabalhadores, né, choravam de tristeza, né, até o pronunciamento do Allende, né, que eu lembro perfeitamente, né, que era o fim de um sonho, né? E, por outro lado, a direita festejando, né? As casas ricas e tal, o povo festejando, né? Os ricos festejando, os pobres chorando, né? E o exército matando, entendeu? Prendendo e matando. Então, quando você vê os números aí do Chile, é um negócio fantástico, né? Eu acho que o Chile e a Argentina, aí, a ditadura da Argentina também foi algo terrivelmente feroz, né? Acho que na Argentina não tem uma família que não teve alguém, né, que foi preso ou morto, né, pela ditadura. E no Chile também da mesma forma. E os meus amigos de lá, eu nunca mais encontrei ninguém, né? Então era uma tumba, né? Pena, olha, eu sinto muito, porque eu acho que se o exército não tivesse dado o golpe no Chile, o Allende talvez pudesse, entendeu? Através, naquele período, naquela época, sei que era diferente, era lá no início dos anos 70, hoje nós estamos em 2000 e pouco. Já passou 40 anos, mas talvez a América Latina fosse outra. Talvez o Brasil fosse outro. Entendeu? Eu acho que a contribuição do Allende seria algo maravilhoso. Não somente para o Chile. Acho que seria para a humanidade. Né? E ele foi interrompido por um golpe, né, bestial, entendeu? E, infelizmente, são as coisas que você não pode voltar na história, né? E a história é assim mesmo, ela vai, né, andando, é uma grande roda que vai, às vezes você tenta dar uma empurrada, ela anda um pouquinho, depois volta no seu curso normal, né, como é a vida. Dando seguimento à greve dos professores da rede pública estadual, que já dura 3 semanas, na última terça-feira, dia 10, militantes do CEPERS, Sindicato de Santa Maria, ocuparam simbolicamente a Coordenadoria de Educação. Em greve há 3 semanas, os professores da rede pública estadual de ensino, vinculados ao 2º núcleo do CEPERS, em Santa Maria, ocuparam simbolicamente, na última terça-feira, dia 10, a sede da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Com a ocupação, os professores conseguiram uma reunião com a coordenadora, professora Celita Silva, e apresentaram uma série de reivindicações, conforme destaca a coordenadora do CEPERS, Sandra Régio.
O piso, o projeto do piso aconteceu há muitos anos atrás, numa lei onde era o INPC, né? Numa troca, enfim, de rúbricas e anos anteriores, né? Uma assinatura de um grupo de pessoas passou a ser de acordo com o Fundeb. Nós temos na nossa rede nacional, e aí nós constatamos na nossa estadual, né, no estado e em Santa Maria, o decrescente número de alunos, né, da rede estadual. Cerca de, por ano, 30 mil a menos. Então, acaba que, o que acontece? O Fundeb fica maior, né, dividido pelo custo aluno. O que está emperrando ou atrapalhando as negociações e também impossibilitando o avanço é neste debate. E o que aconteceu? Não ocorreu nenhum erro, aí pelo INPC havia sim consenso e possibilidade de pagamento. Além de professor de música da UFSM desde 1991, ele é arranjador, compositor e instrumentista em eventos da cultura nativista gaúcha e também jurado em diversos festivais. Confira agora o De Docente Perfil com o professor Oscar Daniel Morales. Acontece que a música, assim, para mim, mais do que um trabalho, tem sido sempre um prazer. Eu acho que isso é a principal questão. O meu trabalho me dá prazer. Então, quando o pessoal fala muitas vezes em aposentadoria, eu fico pensando e eu não me vejo aposentado. Por que não me vejo aposentado? Porque aposentado parece que eu vou ter que deixar de trabalhar, parece. E isso é bastante complicado para a minha cabeça. Eu sou natural da fronteira de Ribeira, Ribeira Livramento, né? Fronteira Brasil-Uruguai. Se diz que é a cidade que é uma cidade só, né? Com duas bandeiras, né? Duas falas. E eu diria até que tem uma única fala, que é um portunhol, um dialeto de fronteira, né? Do qual nós não conseguimos nos desgrudar depois de tantos e tantos anos. Fazem 36 anos que moro aqui em Santa Maria. E nesses 36 anos ainda muita coisa eu tenho em mim. E eu não faço questão também de esquecer, né? Porque eu acho que são características culturais que nós podemos e até devemos manter. Eu vim para aqui em 1977 à procura de uma formação universitária. Conheço o Centro de Artes, digamos, há muitos anos. E conheço desde aquela época, desde 77, quando o nosso Centro de Artes ainda era um esqueleto fisicamente, né? O prédio era um esqueleto. E a minha ligação com os festivais começou logo, porque em 78 foi a primeira vez que se fez um festival aqui em Santa Maria chamado Tertúlia Musical Nativista. E essa tertúlia, nessa primeira tertúlia, eu só fui assistente, fui assistir. Na segunda tertúlia, fui jurado do festival e fiz um show de abertura, né, com meu pai e a minha irmã. E mais a colaboração, digamos assim, se somaram o pessoal do Grupo Horizontes e do Luiz Carlos Borges, que naquela época fazia parte do grupo, né, e estava aqui em Santa Maria, e era um desses colegas que estava aqui quando eu cheguei na universidade. E foi o Luiz que me colocou, digamos assim, a par dessa estética da música nativista, que eu gostei, e até por muito afinidades, muitos traços característicos e afins com a música da fronteira. Tem um traço que é típico daquela época. Nós fazíamos música pela vontade de fazer música, porque nós gostávamos de fazer música nativista e porque nós queríamos de alguma forma passar um recado que não estava sendo passado pela música comercial, pela música que tu escutavas no rádio e tudo mais. Isso foi uma época, inclusive, onde tinha muitas restrições políticas, onde tinha muita restrição
o que tu podias comunicar ou não, né? Nós fomos muitas vezes, eu vi de perto assim, a censura a algumas letras, a censura a algumas atitudes, a censura a algumas atividades e algumas situações. Isso fazia com que a gente tentasse trabalhar sem olhar para esse lado econômico. A partir de um certo momento, o momento da abertura democrática, o momento em que todo o processo democrático que está ainda acontecendo no Brasil, os festivais assim perderam um pouco esse lado e se voltou muito para a questão comercial. Isso faz com que a estética da música nativista tenha sofrido muito, tenha sofrido para menos, não é? Eu não sei, claro, essa é a minha posição, é o meu pensamento. Posso ser bem contestado sobre isso, mas há muito tempo não se vê aquelas músicas que possam logo virar clássicos da música. Nós, quando falamos em música nativista, ainda escutamos músicas e ouvimos e pensamos em músicas das primeiras Califórnias, né? Da 10ª Califórnia, e já se passam quantos anos isso aí? 1981, eu toquei por primeira vez na Califórnia 2 músicas do Vinícius Pitágoras Gomes e do Luiz Bastos, e lá se passa tanto tempo e ainda nós lembramos daquelas músicas. E não lembramos de músicas que são feitas agora, em 2012, 2013. Eu acho assim que se eu digo que a música é meu prazer, meu trabalho e meu prazer, esse trabalho de ensinar música é muito mais prazeroso ainda, porque é muito mais prazeroso e ao mesmo tempo me dá toda uma responsabilidade. Eu entendo assim ser professor. Eu tenho a responsabilidade de fazer com que a música entre na vida das outras pessoas também. A mais que eu estou agora trabalhando, sempre, há muitos anos, né, trabalhando na formação de professores de música. Então eu tenho que fazer, de alguma forma, entender a essas pessoas, a esses meus alunos, que eles vão ser assim transmissores e multiplicadores desse gosto pela boa música. Eu acho que esse seria o grande recado que passaram para mim e que eu tento continuar passando em frente. Vamos agora ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Esta semana é uma semana rica, no sentido de que há uma amplitude de fatos e acontecimentos que merecem uma pequena referência do D-Docente. Especialmente do ponto de vista de que celebramos também, nesta semana, o Dia da Imprensa Brasileira. E falando em imprensa, lembra-se comunicação, divulgação, difusão. E estamos lembrando, com a devida reverência e memória de sentimento, os 40 anos do golpe que derrubou o governo democrático do Salvador Allende. Não deixa de ser significativo que também nesse período está se fazendo uma revisão, não apenas na Comissão da Verdade no Brasil, mas também da posição e do sentimento e das notícias que se divulgaram quando do golpe de 64 no Brasil. Uma outra matéria que é importante referente a esse episódio do Chile é exatamente a entrevista com Bona Garcia, que foi um dos exilados políticos brasileiros, gaúcho, que recebeu inclusive filmografia de um santamarense, Paulo Nascimento, coincidentemente ex-aluno do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria, e que fez um documentário sobre
a vida do Bona Garcia como exilado político brasileiro. E ainda dentro dos acontecimentos da educação, e que merecem também uma reflexão, é exatamente a luta dos professores estaduais que continuam em greve, não apenas pelo piso salarial prometido e não pago, mas por melhorias na educação. Uma educação de qualidade, uma educação decente que todos nós queremos, e é o grande apelo e a grande proposta do D-Docente. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.